Boa tarde a todos, caros colegas. Ontem fiz um vídeo sobre a preparação do milho para o carp fishing. Isto vai ser um apanhado de vídeos em que vamos falar sobre a preparação de sementes que eu utilizo no carp fishing. Neste caso vamos falar de cânhamo hoje. O cânhamo é uma excelente semente para qualquer pesca em água doce, seja barbos, carpas, pimpões. É uma semente muito nutritiva e, como alguns de vocês já sabem, solta bastantes óleos, aminoácidos e proteínas nas águas, o que vai causar, o óleo do cânhamo vai causar um atrativo muito grande na coluna d'água, quer na vertical, quer na horizontal, mas principalmente na vertical, porque é uma semente muito oleosa e vai subir na coluna d'água mais na vertical. Ora bem, eu o cânhamo costumo deixá-lo de molho 24 horas e cozê-lo por si só. Durante a cozedura pode-se dar o caso de ser preciso adicionar ou não mais água. E mais uma vez, assim como falei ontem no milho, não tenho um tempo específico de cozedura. A qualidade do cânhamo pode ser diferente e eu gosto de cozer o cânhamo até que aquelas pontitas brancas comecem a aparecer, o que quer dizer que a semente fica mais mole, a casca abre e a carpa depois no pesqueiro, além do atrativo com o contraste do branco e do preto da semente, tem acesso muito mais fácil ao conteúdo do que propriamente da casca em si. O cânhamo é uma semente bastante venenosa para as carpas se não for cozido, muito mais do que as outras. Tenham isso em atenção, caso queiram usar cânhamo, cozam-no sempre. Bem cozido ou mal cozido, usem sempre o cânhamo cozido. Ora bem, como é que eu costumo preparar o cânhamo? Como estava a dizer, demolho o cânhamo durante 24 horas e depois meto-o a cozer, sem adição de sal, açúcares, nada. O cânhamo, por mim, na minha opinião, deve sempre ser cozido por si só. Depois da cozedura é que podemos adicionar-lhe algumas coisas. Eu pessoalmente gosto sempre de adicionar pelo menos sal durante todo o ano. No caso do cânhamo, depois de cozido e de o deixar arrefecer um pouco, gosto de usar 30 gramas de sal marinho, flor de sal, sal dos Himalaias, o que quiserem usar, sal grosso, como diz o tio Gel, sal grosso até ao pescoço. Brincadeira, mas isto para dizer que o cânhamo nunca deve ser demolhado nem cozido com qualquer tipo de ingrediente, porque assim vai dificultar soltar os atrativos e os óleos do cânhamo na água. Então, como estava a dizer, uso 30 gramas de sal por cada quilo de sementes cozidas. E uso também, junto com isso, 100 gramas de piripiri por cada 2,5 kg de sementes. O piripiri é aquele piripiri moído com sementes e tudo. As carpas adoram essa mistura do cânhamo com o sal e com o piripiri. Além disso, depois a água que fica com o sal e com o piripiri causa mais atratividade no pesqueiro, porque vai ter mais vitaminas, minerais, aminoácidos a espalhar na coluna d'água, e ajuda também a que a semente não fermente.
Daí o uso de sal. Também o podem usar sem qualquer adição de piripiri, só com o sal, ou podem usar sem o sal, só com o piripiri. Temos de terem atenção é que se vocês não gostam de fermentar as sementes, com o cânhamo, quer usem ou não este tipo de ingredientes, vai sempre acontecer uma fermentação enzimática. Por causa do piripiri, como se usa uma pequena quantidade de sal e é uma semente que larga muito óleo, vai sempre acontecer uma reação enzimática à superfície da água que vocês têm no pote. Eu pessoalmente cozo as sementes, adiciono-lhe o sal, o piripiri, tampo num pote bem fechado, e a fermentação que faz por cima, quando vou usar, dou-lhe uma mexidela, misturo com as sementes, aquilo me passa de enzimas a fermentar as sementes, que na minha opinião são benéficas, vão tornar a semente um pouquinho mais mole com o tempo, o que a torna mais digerível para a carpa. Caso não queiram fermentar as sementes, mais uma vez, quer usem o sal ou o piripiri, ou os dois em conjunto, ou nenhum. Há pessoas que usam sem qualquer adição de sal ou de piripiri. Basta cozerem as sementes, deixarem arrefecer e congelarem na arca. É um excelente método para preservar as sementes, sem qualquer adição de preservantes, sabores adicionais, e usar o cânhamo por si só. A água do cânhamo, caso vocês queiram guardar só as sementes e vos sobre água da cozedura do cânhamo, metam num garrafão, numa garrafa de água e guardem no frigorífico, porque para fazer spot mixes, para demolhar bolas no dia anterior para lançar com o tubo, ou para meter com o barco, ou também para esmagar as bolas e usar no spot mix, é um líquido que fica sempre com bastante atrativos. Se usarem, por exemplo, para demolhar as bolas no dia anterior, as bolas vão sugar esse líquido e vão torná-las muito mais atrativas e chamativas no pesqueiro. Quanto ao cânhamo, não há muito a dizer a não ser isto. É uma semente bastante simples de se fazer, ao contrário do milho, que depende muito da sua qualidade. O cânhamo, por norma, mesmo com qualidade fraca, ao fim de hora e meia, costuma começar a abrir e a aparecer essas pontitas brancas. Os ingredientes também não são muito difíceis de usar, nem de adicionar. A questão aqui é só essa. Cozam, demolhem sempre o cânhamo só com água, cozam-no só com água e no fim, se assim o entenderem, então usem este tipo de ingredientes que eu pessoalmente uso. Há pessoas que podem dizer o porquê de não usar açúcar. O açúcar não facilita muito com o óleo do cânhamo, vai torná-lo demasiado meloso, o que pode em água fria não resultar tão bem. Por isso o cânhamo eu preparo sempre desta maneira. Basicamente uso todo o ano preparado desta maneira, e até agora não tenho ouvido nem lido muitos relatos de pessoas que usem cânhamo com açúcar devido à situação que eu estava a falar. Interfere com a ação enzimática dos óleos do cânhamo e, por exemplo, em águas muito profundas ou frias, o óleo já não fica tão ativo. Daí até se vender óleo de cânhamo para fazer receitas de boilies, para adicionar às sementes, ou spot mixes.
É um óleo já mais refinado, não é um óleo como fica na nossa cozedura em casa. Mas aproveitem, ao contrário da água da cozedura do milho, o óleo de cânhamo, a água da cozedura do cânhamo deve ser sempre aproveitada porque é bastante atrativa em spot mixes ou para demolhar bolas no dia anterior antes de ir à pesca. Experimentem. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar o vosso like, partilharem com os vossos amigos. Isto é uma série de vídeos que estamos a começar a fazer neste canal. O próximo vídeo iremos falar de Tiger Nuts ou Noz Tigrada. E vou aproveitar para falar também do trigo, porque o trigo é uma semente muito simples de se fazer. E então vou aproveitar para fazer essas duas juntas. Mais vídeos se irão seguir com montagens. Espero que deixem o vosso feedback com ideias que achem benéficas a partilhar. Estou a pensar, quando acabar esta parte das sementes, fazer qualquer coisa com montagens. Se calhar irei começar por mostrar as montagens que uso para pop-ups e o porquê de cada uma. Por isso não se esqueçam de subscrever o canal e até uma próxima. Fui!